Olá, meus queridos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Pensamento Vivo e eu quero compartilhar com vocês aqui algumas observações que foram feitas aqui no canal por meio de comentários que são feitos. Muitas vezes o pessoal comenta aí nas partes dos vídeos, deixam suas observações, seus comentários, as suas opiniões, alguns educadamente, outros um pouco mais agressivamente tentam desmerecer ou descredibilizar aquilo que nós falamos através de algumas observações jocosas, agressivas, pejorativas. E os nossos queridos cães estão muito felizes na vizinhança, latindo, né, aos quatro ventos. Muito bem, nós temos aqui o comentário feito pelo nosso querido Paulo Eduardo. Ele disse assim, eu vou ver se eu acho onde foi o comentário dele, para botar o link do vídeo onde ele comentou. Então o nosso querido Paulo Eduardo fez a seguinte observação aqui que eu vou compartilhar com vocês, as palavras dele. Ele disse assim, irmão, peço que reveja o que você falou no vídeo, porque você tem razão quando fala que nenhuma organização humana salva, pois quem salva é Cristo. O problema é que os TJs ou de algumas igrejas não estão em se reunir, porque se reunir como igreja é uma ordenança bíblica. O problema é quando essa organização humana, seja ela qual for, se reúna para ensinar heresias de perdição, negando a palavra de Deus. Nesse caso, sim, se torna errado se reunir. O próprio Deus quer que os irmãos vivam em união, se reunindo para louvar, adorar, ajudarmos uns aos outros, tomar a ceia, realizar o batismo dos novos convertidos e aprendermos junto de sua palavra. Não se anula o todo por causa de alguns. Deus abençoe. Obrigado, querido Paulo Eduardo. O que eu entendi que o nosso querido Paulo Eduardo está dizendo aqui é que nós deveríamos nos reunir. E eu concordo plenamente com você. Inclusive, essa é uma ordenança bíblica no sentido de... Qual foi o texto? Hebreus capítulo 10, versículos 23 em diante, que fala, né? E não deixamos de nos reunir, como é costume de alguns, mas estimulando-os ao amor e a obras excelentes. E tanto mais quanto vê de chegar o dia, não é isso que diz lá? Vamos pegar essa parte que você disse aqui, nosso querido Paulo Eduardo. Ó. Cadê? Você disse assim, ó, o problema é que os TJ de algumas igrejas estão. O problema é quando a organização humana, seja qual for, se reúne para ensinar heresias e perdição. Cadê? Nesse sentido, se tornando errado se reunir. O próprio Deus quer que os irmãos vivam em união, se reunindo para louvar. Qual foi a parte? Onde você disse que nós devemos nos reunir. Ah, tá. Porque se reunir como igreja é uma ordenança bíblica. Muito bem. Reunir-se como igreja é uma ordenança bíblica. Nós citamos aí Hebreus capítulo 10, 23 em diante. Agora, não tem nenhuma ordenança bíblica que diz que nós devemos formar uma instituição religiosa com CNPJ. Diz? Não, isso é opcional. Também não é pecado fazer isso. Agora, o que é a igreja de Deus? A igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Reunir-se como igreja de Cristo. O que significa isso? Reunir-se como igreja de Cristo significa você necessariamente estar preso, atrelado, obrigatoriamente, digamos assim, condicionado a ir a um galpão específico em determinado dia e horário. É isso que é reunir-se como igreja? O que é a igreja? Para entender primeiro o que é reunir-se como igreja, é entender o que é a igreja. O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo na terra está onde? Onde está a igreja de Cristo na terra? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde está a igreja de Cristo? Onde é que ela está? Ela está em vários lugares, não é? Na verdade, ela está no Rio de Janeiro, mas onde? Em todos os irmãos que seguem a Cristo. A igreja de Cristo no planeta Terra está espalhada em todo o planeta Terra. Como é que a igreja de Cristo se reúne? Não é todo mundo junto, de uma vez só. Muitas vezes, algum grupo de irmãos se reúne numa casa ali, outros se reúnem em outro lugar, às vezes dois se reúnem para conversar, como é que se diz? Assuntar assuntos bíblicos, para colocar em pauta algumas pesquisas, para cantar louvores, né? Recentemente nós tivemos aí o memorial. Nós tivemos a oportunidade de estar reunidos em 4 pessoas. Nós estivemos reunidos para fazer a ceia. Isso é a igreja de Cristo se reunindo? Sim, mas ela não, deixou de ser igreja de Cristo porque não foi dentro de uma igreja prédio, porque o termo igreja muitas vezes é confundido com um prédio. Reunir-se como igreja muitas vezes é entendido
né, no entendimento atual de hoje em dia, reunir-se como igreja ou congregar significa você deslocar da sua casa geograficamente para um outro local que é chamado de igreja. Um prédio, um galpão, né, um templo, um salão, que seja. Mas será que é esse o sentido bíblico de reunir-se como igreja? E aí eu volto naquele exemplo das cartas que Jesus mandou por meio de João, o apóstolo, para as 7 igrejas da Ásia Menor. O que eram as 7 congregações da igreja menor? Será que era um prédio que tinha em cada uma dessas cidades? Em Éfeso, Esmirna, Laodiceia? Será que em cada uma delas tinha um templo ali? Aqui é a igreja de Éfeso. É aqui que a congregação de Éfeso se reúne. Ou a congregação de Éfeso se referia a todos os cristãos que estavam espalhados por Éfeso. Onde alguns, às vezes, se reuniam na casa de fulano, outros se reuniam na casa de ciclano, lá onde estava, né, a casa de Lídia. Alguns se reuniam na casa de Lídia, outros se reuniam na casa de Áquila e Priscila. Então, se nós não entendermos o termo igreja e aplicarmos a expressão igreja no sentido que é hoje amplamente difundido, é claro que nós vamos entender que eu tenho que fazer parte de uma igreja, de uma congregação, de uma religião formalizada, né, organizada e regulamentada no CNPJ. Mas eu não preciso fazer isso. Não tem essa ordenança bíblica. Porque Jesus ensinou que nós podemos nos reunir onde houver 2 ou 3, pode ter um grupo maior, de 100, de 500, de 1 milhão? Pode. Mas não existe uma limitação para isso. Não existe uma ordenança que diga que você tem que seguir determinados horários ritualísticos. Se você não seguir ele agora, todo domingo de manhã tem a reunião de 8 a tantas horas. Se você não faz aquilo, você não está se reunindo como igreja. Se eu faço reuniões esporádicas, sem um arranjo organizado, digamos assim. Por exemplo, eu quis me reunir com os irmãos, marquei uma reunião para a gente conversar sobre um tópico bíblico num sábado, esse mês. Aí no mês que vem eu quis marcar uma reunião que fosse numa quinta-feira. Eu estou deixando de me reunir como igreja só porque eu mudei os dias e os horários, porque não segue ritualisticamente, cronologicamente, certinho, no cronômetro, tudo certinho, bonitinho, organizado igual nas outras denominações organizadas? É claro que não. Por exemplo, quais eram os horários das reuniões de Jesus com seus discípulos? Em que momento Jesus se reunia com os discípulos? Aí alguém vai dizer, não, mas todo sábado ele ia na sinagoga, era o costume dele. Aquele era o costume judeu. E como Jesus era judeu, ele ia lá. Mas em que momento ele disse que era para a gente se reunir todo sábado numa sinagoga? Ele nunca disse isso. Mas ele disse sim, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O apóstolo Paulo também tinha um hábito de ir na sinagoga. Você vai lá em Atos capítulo 17 e vai ver que ele tinha o costume de ir lá para ensinar. E muitos dos judeus se tornaram cristãos. Agora, em que momento você vê alguma ordenança de Paulo para que os cristãos frequentassem a sinagoga todo sábado? Não tem isso. Ele diz para nos reunirmos, mas não diz com que frequência e nem em que local, e nem qual assistência que deveria ser. E nem que você deveria montar uma programação rígida e fixa. Caso você não siga, você está deixando de cumprir o mandamento de ordenar, a ordenança de se reunir. Deu para entender? Estou falando que eu sou contra a pessoa ir todo domingo na igreja, em alguma congregação por aí, algum prédio. Não estou falando isso. Quem quiser ir, que vá. Entendeu? Eu tenho a minha maneira de me reunir, eu não deixo de me reunir. Por exemplo, eu estou aqui agora reunido com vocês online, falando assuntos bíblicos relacionados às Escrituras. Analisamos aqui diversos textos bíblicos, alguns pontos de vista, opiniões. Eu entendo o que o nosso querido Paulo Eduardo quis dizer. Né? Por exemplo, adiantaria também fazer do jeito que eu estou falando aí, 2 ou 3, onde houver discordância, onde não se ensina a obedecer a Cristo, também essas reuniões de 2 ou 3 não vai fazer sentido nenhum. Então não é a maneira, não é a quantidade, não é o horário, não é o local, não é o ponto geográfico, mas o objetivo pelo qual aquilo é feito. Qual é a motivação pelo qual aquilo é feito? Se você fizer uma reunião, que seja uma vez no mês, não importa qual dia que você programa fazer, mas que seja com esse objetivo de nos estimular o amor e as obras excelentes, você não está deixando de se reunir. Frequência é uma coisa muito relativa, muito abrangente. Por exemplo, se eu disser para você assim, frequentemente eu faço esportes. O que é o meu frequentemente? Uma vez por ano eu faço esporte. Não deixa de ser uma frequência, deixa de ser frequência? Eu estou fazendo isso com frequência. Qual é a frequência? Uma vez por ano é frequência.
Uma vez por mês é uma frequência. Não é isso? Uma vez por dia também é frequência. Uma vez por hora é frequência. Ore incessantemente. A Bíblia não dá essa recomendação, mas quantas vezes ela diz para você orar por dia? Ela diz? Não diz. Orar incessantemente não deixe de orar. Agora, qual a frequência que você vai fazer isso? Com quantas vezes você vai fazer? Isso aí é com você. É você que vai decidir. Pode-se dizer que uma pessoa que ora só uma vez na semana está deixando de orar incessantemente? Não. Você pode orar de hora em hora, você pode fazer igual alguns pegam aquelas contas, né, aqueles rosários com contas, e ficar contando 75 orações. É uma frequência também. Agora, aquele que ora uma vez por semana, também está fazendo orações frequentes. Ele não está cessando, ele não está deixando de orar. Ele só não está orando com tantas vezes quanto aquele outro, mas talvez a oração dele em menos quantidade tenha maior qualidade do que aquele que faz mecanicamente. Lembra do exemplo do fariseu e do gentio, que subiram ao monte para orar? Que eu não quero, ainda bem que eu não sou igual a ele, começou a se gabar lá, dou o dízimo, dou isso, fez um monte de coisa, comprou um monte de rituais. Mas no final, dos dois que desceram, para qual Jesus teceu elogios? Lembra do gentio? Eu sou um homem pecador e tal, ele se humilhou, pediu perdão. Então não é o quanto a pessoa faz, e etc., a quantidade, o quantitativo, o lugar, né, a pompa e circunstância, mas o que está lá no coração é a sua motivação, é isso que conta, é esse que é o ponto principal. E mais uma vez, não estou dizendo que você não deva dar o teu dízimo, se você quiser dar dízimo, que você não vá a uma igreja, se você quiser ir a alguém à igreja, se você quiser seguir um pastor, se afiliar a qualquer organização religiosa, isso aí é decisão de cada um. Entendeu? Eu tenho o meu ponto de vista sobre isso, não imponho ele a ninguém. Mas eu entendi perfeitamente aqui a sua preocupação. É justamente que muitos estão abandonando até mesmo reuniões menores, até mesmo falar sobre assuntos bíblicos. Estão se tornando, assim, digamos, afastados daquilo que a Bíblia ensina. Isso é um perigo também, para aqueles que acreditam na Bíblia, que acreditam nos ensinamentos de Cristo. Eu acho que essa eu extraí dali a sua maior preocupação, sendo essa, e para isso eu bato minhas palmas, que você está coberto de razão nessa questão. Nosso querido Paulo Eduardo, muito obrigado pela sua observação, pelo seu comentário, tá? Coloquem aí sua opinião sobre isso também, seus comentários. Todo mundo pode discordar de mim se quiser. Coloque aí o que você pensa sobre isso. E eu agradeço. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.